Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Vamos continuar com a análise de trocadores de calor. Então, antes de dar prosseguimento, fazendo só uma revisão rápida aqui, né? Então, o que a gente viu nas aulas passadas? Então, a gente viu o método da média logarítmica das diferentes temperaturas, MLDT, tal que a taxa de transferência de calor, Q ponto, é igual a coeficiente global vezes área, multiplicado por ΔTLN, onde ΔTLN estão com as definições aqui, né? Então é a média logarítmica das diferentes temperaturas. E combinado com o balanço de energia em cada um dos escoamentos, ajuda a gente a fazer a solução de alguns problemas, né? E também a gente viu que para outras geometrias, né? A gente utiliza a abordagem similar, então o A ΔTLN, só que ΔTLN considerando corrente contrária, né? Então essa expressão aqui. E é multiplicado por um fator de correção, né? E o fator de correção a gente obtém através de gráficos e relações, né? O fator de correção é função de P e de E, então são funções da temperatura, né? Aí no caso, tem um caso específico, né? Que para o tubo-tubo, corrente contra corrente, então corrente contrária. Aí se a gente tiver o caso específico de que a capacidade calorífica do fluido quente é igual à capacidade calorífica do fluido frio, a configuração está aqui, né? O que a gente teria, né? Então, a partir do balanço de energia dos dois escoamentos, a gente teria essa expressão, né? Então, a taxa de transferência de calor que sai do fluido quente é a mesma que vai para o fluido frio. Aí, com isso, CQ igual a CF, a gente simplifica aqui. Então, a gente fica com essa expressão. Aí, só reorganizando aqui, a gente fica com isso, passando isso daqui para cá, para cá. Aí reparem que isso aqui é o ΔT1, que está aqui, né? E isso aqui é o ΔT2. ΔT2. Aí, então, quando a gente for calcular o ΔTLN, a média logarítmica, a gente vai chegar em uma indefinição, né? Porque isso aqui é o ΔT1, estou colocando no formato aqui de ΔT1 desse lado aqui, né? Então, o ΔT1 tende a ΔT2, então isso aqui tende a zero. Aí como ΔT1 tende a ΔT2, isso aqui também tende a zero, então dá zero sobre zero. Aí, aplicando o L'Hopital, então a gente chega no limite que o ΔT equivalente seria igual a ΔT1, para esse caso específico aqui, né? Contra a corrente com capacidade calorífica igual. Aí só voltando aqui, conforme estava organizado, para aplicar a metodologia MLDT, a gente ou precisa ter pelo menos 3 temperaturas dos fluidos, né? Então, por exemplo, a gente pode ter temperatura de entrada e saída do fluido frio, conforme a gente fez lá no exemplo, né? E tinha somente a temperatura de entrada do fluido quente. Aí, a partir de igualar essa com essa, a gente chegava na temperatura de saída do fluido quente. Com isso, conseguia calcular o ΔTLN, né? Então, legal. Só que, e nosso objetivo lá era determinar a área do trocador, né? Considerando que esse daqui a gente já conhecia. Então, a partir dessa solução aqui também consigo calcular em que ponto, então consigo determinar a área. Só que tem algumas condições que a geometria já é conhecida. Então, por exemplo, o trocador de calor de catálogo, né? Então já tem a área de transferência de calor. Aí às vezes a sua ideia é avaliar qual seria qual seriam as temperaturas de saída para aquele trocador de calor. Então você teria o que? Teria basicamente a temperatura de entrada dos escoamentos, então temperatura de entrada do fluido quente e do fluido frio, teria as vazões também e teria a área. E muito provavelmente teria o U. Então, com esses parâmetros aqui, considerando essa abordagem, precisaria de um método iterativo, né? Então, por exemplo, poderia chutar o TFS. Com esse chute do TFS você tem um Q ponto, com o Q ponto você calcula o TQS, com o TQS você calcula o ΔTLN, com o ΔTLN calcula um novo Q,
com esse novo Q você pode atualizar o TFS. Atualizando o TFS, e aí você repete o ciclo até convergir, né? Aí para evitar esse trabalho, né, esse método iterativo, tem uma outra abordagem para a avaliação de trocador de calor, que é o método da efetividade. Então é o método da efetividade, ou também referido na literatura como sendo epsilon nut. De onde que ele parte, né? Então, o método da efetividade considera que o trocador de calor tem uma efetividade de tal modo que a taxa de transferência de calor vai ser igual à efetividade vezes C mínimo, capacidade calorífica total mínima, e a máxima variação de temperatura, né? Então seria o TQE menos o TFE. Aí a gente vai chegar em um modo de calcular esse efetividade aqui, né? Então, só reescrevendo de outro modo aqui, então Q ponto é igual a efetividade vezes Q ponto máximo. Aí por que o Q ponto máximo é dado como função de C mínimo TQE menos TFE, né? Onde o C mínimo é igual ao menor entre o M ponto CP Q e o M.CPF. Porque se não fosse desse modo, ele violaria a segunda lei da termodinâmica, né? Então a gente pode até fazer um exemplo rápido aqui, só para mostrar. Então vamos lá. Então vamos considerar dois escoamentos de água, um com vazão de 1 kg por segundo a 20 graus Celsius e o outro a 2 kg por segundo a 80 graus Celsius, e um trocador de calor tubo e tubo, correntes contrárias, com área tendendo ao infinito, né? Então seria o caso de taxa de transferência de calor máxima, né? Então, vamos considerar inicialmente qual que seria as temperaturas de saída se o escoamento com maior vazão, a temperatura de saída dele fosse igual ao fluido de baixa temperatura, né? Então, fazendo esses cálculos de modo rápido, considerando o CP constante e igual para os dois escoamentos, né? A gente vai chegar a... Então a expressão é essa daqui, né? Então a gente considerando o CP igual, aí a gente tenta fazer uma estimativa. Aqui a gente está considerando que o fluido quente vai sair na temperatura de entrada do fluido frio. Então no gráfico aqui a gente teria o fluido quente chegando na temperatura do fluido frio, né? E aqui TQE. Aí agora a gente quer saber qual que é a temperatura de saída do fluido frio, né? Então vamos fazer o cálculo desse parâmetro aqui. Então só resolvendo para a temperatura de saída do fluido frio, a gente vê aqui que a temperatura de saída, considerando que é a máxima taxa de transferência de calor, então trocador de calor infinito, né? Com área infinita, então seria 220 graus Celsius, né? Que é maior do que TQE, maior do que a temperatura de entrada do fluido quente, né? Então seria algo assim, né? Aí do mesmo modo teria, para ocorrer isso, teria que ter transferência de calor de um fluido a menor temperatura para um fluido a maior temperatura, né? Então viola a segunda lei da termodinâmica. A gente pode concluir isso daí por aqui também, né? Esse tipo de conclusão, né? Porque o que a gente tem nessa expressão aqui? A gente tem TQI multiplicado por um parâmetro maior que 1, então somado com um parâmetro, isso aqui é maior que 1 e maior que 1, né? Então isso aqui dá maior do que TQI. Portanto, viola a segunda lei da termodinâmica, né? Então, só um exemplo rápido aqui para ilustrar. Com base no tipo de fluido, né, nas capacidades caloríficas totais de cada um dos fluidos, vai ser C mínimo e o ΔT máximo. O ΔT máximo vai ser TQE menos TFE. O máximo de temperatura que os fluidos podem sofrer, né? Um dos fluidos pode sofrer. Então, voltando para a discussão sobre o método da efetividade, né? Então não custa repetir. Então, Q ponto é igual a epsilon C mínimo TQ menos TFE. Aí vamos ver como que a gente chega em alguma relação para o epsilon, né? Que aí a partir disso daqui a gente, conhecendo as condições de entrada do fluido, isso daqui também a princípio é conhecido, né? Que é a vazão vezes CP. Se a gente souber o epsilon, então a gente consegue fazer uma estimativa da taxa de transferência de calor, né? Então, durante a derivação do método da média logarítmica das diferentes temperaturas para correntes paralelas, teve uma passagem que a gente chegou nessa relação aqui, né? Ln de TQE menos TFE sobre TQS menos TFS.
que é igual a o A 1 sobre CQ mais 1 sobre CF, né? Então, essa expressão aqui. Aí também, do balanço de energia, a gente tem essas duas expressões aqui, né? Balanço de energia para cada um dos escoamentos. Então, Q ponto é igual a TQE menos TQS, que é igual a CF TFS menos TFE. Aí, igualando com a definição da efetividade, né? Então, Q ponto é igual a epsilon C mínimo TQI menos TFE, a gente consegue trabalhar um pouco em cima, né? Então, daqui para frente é um pouco mais de algebrismo, né? Mas para começar, a gente multiplica aqui em cima e embaixo por C mínimo, então multiplica por 1, né? Vai aparecer alguns termos que a gente vai utilizar. E a nossa ideia aqui é tentar escrever essa razão de diferença de temperatura como função de epsilon e capacidade calorífica. Então, vamos lá. Então, reparem que aqui então eu peguei só essa razão aqui de temperatura, né? Para trabalhar em cima dela, tentar reescrever ela como sendo função do Q e das capacidades caloríficas, né? Assim como do epsilon, para a gente tentar obter uma expressão para o epsilon. Reparem que no numerador já tem até um termo parecido aqui, né? Então a gente já facilita a nossa vida, né? Então só elaborando um pouco mais aqui, o que a gente precisaria? Precisaria de uma relação para TQS e TFS, né? Que é o que aparece aqui no denominador. Então só expandindo um pouco aí, então a gente fica com. Então só expandindo o denominador, então o TQS está aqui, o TFS está aqui, né? Então positivo e negativo. Aí como eu subtraí um TQE, eu somo um TQE para ficar zerado. E como eu somei um TFE, eu subtraio um TFI aqui. Então, para mostrar que aqui mantém a igualdade, né? Aí agora a gente pode dividir tudo por TQE menos TFE. Aí fazendo essa divisão, a gente chega... lembrando que aqui da expressão de cima, né? Então a gente consegue até tirar o que seria essas razões, né? Mas vamos escrever aqui embaixo de qualquer modo, então a gente fica com 1 mais. Então só dividindo a gente chega nessa expressão aqui. Aí reparem que essa razão aqui a gente consegue fazer estimativa a partir daqui. Então é só passar esse daqui dividindo e esse daqui dividindo. A mesma coisa para a segunda razão aqui. Então essa segunda razão a gente consegue estimar a partir de passar isso aqui dividindo e isso aqui dividindo. Então vai acabar aparecendo o epsilon aí no meio da derivação, né? Então a gente chega nessa expressão aqui, que é uma correspondência da razão de temperatura, né? Qual que é a nossa ideia agora? Substituir aqui nessa expressão. Então, já aproveitando essa multiplicação aqui, né? Multiplicação e divisão por C mínimo. Então, só passando aqui para baixo, a gente fica com... Então, a gente chega nessa expressão, que é basicamente a nossa ideia aqui agora é resolver para epsilon. Então, é só fazendo a solução para epsilon. Então, a gente tira a exponencial dos dois lados e isola. Então, a gente vai ficar com... Então, a gente chega nessa expressão aqui. Tá quase no final, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, se o C mínimo for igual ao caso do fluido frio, então a menor capacidade calorífica for o fluido frio, o que a gente vai ter, né? Então, aqui a gente teria 1 e o CQ seria o C máximo, né? Então vamos só voltar um passo aqui, né? Então, se o C mínimo fosse igual ao CF, então o C máximo seria igual ao CQ, né? Então, só fazendo a definição do CR, que é igual a C mínimo sobre C máximo, o que a gente teria, né? Então, se o C mínimo fosse igual a CF, aqui seria 1, aqui seria CR, e aqui seria 1, e aqui seria CR. Então, a gente chegaria numa expressão epsilon que é igual a 1 menos exponencial de menos UA por C mínimo. 1 mais CR, tudo isso daqui dividido por 1 mais CR.
Aí se fosse o caso contrário, vamos fazer em azul aqui, se o C mínimo fosse igual ao CQ, então implicaria que o C máximo era igual ao CF, né, por exclusão. Então, mantendo a definição do CR, a gente teria aqui, nesse caso, 1 aqui, e aqui a gente teria CR. Aqui a gente teria CR, e aqui a gente teria 1. Então a expressão é a mesma, né? Então, tanto para CF igual a C mínimo, ou C max, CQ igual a C mínimo, né? Então eu chegaria nessa expressão aqui. Aí só um passo a mais, uma definição a mais, está quase pronto, né? A gente faz a definição do NUT, que é número de unidades de transferência. Aí o NUT pode ser encarado como a razão entre a capacidade do trocador de calor de transferir calor, que é no numerador aqui, né? E a capacidade do fluido de transferir calor, né? Então, qual que seria a máxima variação de temperatura do fluido, né? Então, só representando nesses termos, né? Então a gente fica com a efetividade, que é igual a 1 menos exponencial de menos NUT, 1 mais CR, sobre 1 mais CR. Então, isso aqui é tubo-tubo, corrente paralela, né? Então, aí a partir disso daqui, então, conhecendo as características do fluido, para tirar tanto o C mínimo quanto o CR, né? E conhecendo o trocador de calor, que a gente vai ter, pode fazer pegar um coeficiente global de tabela, ou fazer a estimativa dele, e conhecendo a área, a gente conhece o NUT. Conhecendo o NUT, a gente joga aqui na expressão, e conhecendo as características do escoamento, né? A partir do CR, a gente substitui aqui também. Então, sabendo o epsilon, a gente consegue fazer um cálculo do que seria a taxa de transferência de calor desse trocador de calor, a partir dessa expressão aqui, TQE menos TFE. Então, não precisa saber a temperatura de saída, né? Aí, calculando Q ponto, a gente consegue calcular a temperatura de saída, se a gente desejar, né? Então, aí vai ficar com CQ, TQE menos TQS, que é igual a CF, TFS menos TFE. Então, aí consegue calcular as temperaturas de saída, né? Caso seja desejado. Legal. Aí, durante a derivação do caso do contracorrente, a gente também chegou teve uma outra passagem, vamos colocar aqui. Então, durante a derivação do trocador de calor para o desenvolvimento do MLDT, a gente chegou nessa passagem aqui. Aí a nossa ideia aqui também é obter uma expressão para o epsilon, né? Então, só adiantando, a gente vai chegar em uma expressão também de epsilon como função do NUT e da razão de capacidade calorífica, né? E aqui o que vai ser um pouquinho mais trabalhoso vai ser fazer essa derivação aqui, né? Então, a derivação não, é trabalhar em cima do TQE menos TFS, mais nada que a gente não consiga fazer, né? Então, só reescrevendo aqui e abrindo esses parâmetros aí, a gente consegue fazer uma equivalência para escrever como função de epsilon e dos capacidades caloríficas, né? Aqui também, já para adiantar, a gente pode multiplicar e dividir por C mínimo. Aí aqui vai aparecer o NUT, né? Porque vou fazer de outra cor aqui. Então aqui vai aparecer o C mínimo, né? Quando a gente passar multiplicando aqui. Aí já é o NUT. Aí só elaborando essa razão de diferença de temperatura. Aí, então a gente chega nessa expressão aqui. Só somando e subtraindo TQE e TFE, né? No denominador e numerador. Aí depois dividindo por TQE, TFE. Por quê? Porque se a gente passar dividindo para cá e dividindo aqui, a gente vai ver que vai ter esse termo aqui, né? Então esse termo aqui vai aparecer uma razão e esse termo aqui também vai aparecer uma razão, né? Então só fazendo isso daí a gente fica com... Então a gente fica com essa expressão aqui, aí substituindo aqui nessa relação e já multiplicando aqui por C mínimo sobre C mínimo, a gente consegue chegar numa expressão para a efetividade, né? Aí isso daí tá até, a finalização tá até na lista de exercício, né? Então fica como exercício para vocês terminarem.